Olá! Na aula passada, vimos que a carga nuclear efetiva varia dentro de um período, crescendo com o aumento do número atômico. Porém, em uma família, seu valor não sofre grandes variações, mesmo que o número atômico também aumente nesse sentido. Nessa próxima aula, veremos a influência que ela causa em outras propriedades. A primeira dessas propriedades é o raio atômico. Uma vez que os elétrons possuem uma pequena massa e grande velocidade, o que impossibilita a determinação de sua posição, o raio atômico é determinado não pela distância do núcleo para os elétrons mais externos, mas sim pela distância de dois núcleos vizinhos em núcleos adjacentes de átomos iguais. Se esses átomos estão ligados entre si por ligações metálicas, essa distância pode ser chamada de raio metálico. Se for uma ligação covalente, pode ser chamada de raio covalente. Se for uma interação intermolecular, como é o caso dos gases nobres, pode ser chamada de raio de Van der Waals. Em ligações covalentes de elementos diferentes, pode-se estimar a distância de ligação somando os raios covalentes de cada átomo que participa da ligação. O raio atômico depende diretamente da força de atração do núcleo com os elétrons externos. Quanto maior for essa força de atração, menor será o átomo. Como em um período essa força de atração cresce com o aumento da carga nuclear efetiva, pode-se ver que, no gráfico, o aumento da carga nuclear efetiva, representada pelo gráfico laranja, causa um aumento na força de atração e, consequentemente, leva a uma diminuição no valor do raio atômico para os elementos do segundo período. Assim, o elemento com menor raio atômico encontra-se na família dos gases nobres, aquela com maior carga nuclear efetiva, e o elemento com maior raio atômico encontra-se na família dos metais alcalinos, o grupo 1, aquela com a menor carga nuclear efetiva. Quando se observa a variação do raio atômico dentro de uma família, pode-se ver que, com o aumento do período, tem-se um aumento no raio atômico. Isso se deve ao fato de que, com mais níveis de energias ocupados, os elétrons encontram-se em orbitais cada vez mais distantes do núcleo, e assim tem-se um aumento do raio. Ou, pensando em termos do modelo de Bohr, cada camada superior tem um raio maior e quanto mais camadas estão ocupadas, maior será o raio atômico. Nesse slide, pode-se ver o comportamento do raio atômico em função do número atômico. Com cada período estando marcado de uma cor distinta, pode-se ver que, escolhendo um certo período, o maior raio atômico é de um elemento do grupo 1 e o menor raio atômico é de um elemento do grupo 18, mostrando o caráter periódico. E cada período subsequente possui os elementos de um mesmo grupo com raio atômico maior do que do período anterior. O efeito de blindagem causa um comportamento fora do esperado para os elementos encontrados após o grupo dos lantanídeos. Esse fenômeno, chamado de contração lantanídica, é observado a partir do fato que, mesmo que os elementos das famílias dos lantanídeos não tenham variações de raio muito elevadas, ao se passar por toda a série dos lantanídeos, a baixa capacidade de blindagem dos elétrons que estão em orbitais do tipo F faz com que haja um aumento considerável da carga nuclear efetiva, ao ponto que o efeito de camada é completamente neutralizado e os elementos de transição após os lantanídeos possuem raios aproximadamente iguais aos da camada anterior. Um outro tipo de raio que pode ser encontrado em substâncias é o chamado raio iônico. Como o nome diz, ele é encontrado em ligações iônicas e está relacionado ao tamanho do íon. Quando se compara raios iônicos, deve-se ter em mente duas forças distintas: a força de atração, existente entre o núcleo e os elétrons. Quanto maior a força de atração, menor será o raio iônico. E a outra força a ser considerada é a força de repulsão existente entre os elétrons. Quanto maior a força de repulsão, mais os elétrons tenderão a se distanciar uns dos outros, e isso causa um aumento no raio iônico. Cátions são formados pela perda de elétrons. Uma vez que existem menos elétrons provocando a força de repulsão, isso significa que essa força diminui e, consequentemente, os elétrons podem ficar mais próximos, o que faz com que, à medida que os elétrons vão sendo perdidos, o raio vai diminuindo. Como pode-se ver nas figuras, os cátions, representados em roxo, são menores que os átomos que deram origem a eles, representados em azul. Da mesma maneira que, quando se compara o átomo neutro com o íon, chegamos à conclusão que menos elétrons causam menos repulsão e menor raio, para um mesmo elemento, o íon de carga mais um será maior do que o íon de carga mais 2, que será maior que o íon de carga mais 3, e assim sucessivamente, devido ao aumento da carga positiva
do íon está relacionado a um menor número de elétrons causando repulsão. De maneira oposta, ânions possuem cargas negativas. Eles possuem elétrons em excesso em relação ao átomo neutro. Esses elétrons extras causam um aumento nas forças de repulsão, que por sua vez faz com que o raio iônico seja maior conforme se aumenta a quantidade de cargas negativas extras. Isso pode ser visualizado nas figuras, onde o ânion, em verde, possui um raio maior do que o átomo neutro, observado em azul. Quando se tem elementos em uma mesma família, o raio iônico aumenta de acordo com o número de energia ou camadas ocupadas. No caso do raio iônico, como os elementos em uma mesma família terminam a configuração eletrônica da mesma maneira, se eles possuem a mesma carga, isso significa que a diferença no número de camadas permanece no íon, assim como era no átomo neutro. Pode-se ver no slide as distribuições eletrônicas de lítio, sódio, potássio e rubídio e seus íons de carga mais um. Tanto para os átomos neutros como para os íons de carga mais um, ao se descer na tabela periódica, tem-se um aumento no número de camadas ocupadas e, consequentemente, maior raio. Isso é evidenciado nas figuras à direita, onde tanto para os cátions do grupo 1 quanto para os ânions do grupo 16 pode-se observar esse tipo de comportamento. Uma outra forma de comparação de raios iônicos pode ser feita quando diferentes elementos possuem o mesmo número de elétrons, que são espécies que se chamam de isoeletrônicas. Como as cargas nucleares são diferentes, para que haja a mesma quantidade de elétrons, a carga total da espécie deve ser diferente. Na tabela estão listados os valores de número atômico e raio iônico para as espécies O2-, F-, Na+, Mg2+, e Al3+. Todos esses íons possuem 10 elétrons. Para fazer uma comparação de tamanho deles, devemos lembrar da força de atração. Todos eles têm o mesmo tipo de elétron mais externo e, consequentemente, aquele que possuir a maior força de atração será menor. Como a força de atração é proporcional ao número atômico, temos que o Al3+, que tem o maior número atômico, vai possuir o menor raio, seguido pelo Mg2+, Na+, e F-, e finalmente O2-, exatamente pela ideia que, quanto mais carga existe no núcleo, maior é a força de atração, mais próximos os elétrons vão ficar do núcleo. O potencial de ionização, ou energia de ionização, é a energia necessária para retirar um elétron de um átomo isolado no estado gasoso. Como existe uma força de atração entre o elétron mais externo e o núcleo, o que precisa ser feito durante o processo de ionização é quebrar essa interação, fornecendo energia, e dessa maneira a energia de ionização é sempre positiva. Quanto maior for a força de interação, que é dependente da carga nuclear efetiva, maior será a energia necessária para quebrar essa interação e retirar o elétron. E é essa tendência que é observada para os elementos do segundo período. Quanto maior a carga nuclear efetiva, o gráfico em laranja, maior é a força de atração e a energia necessária para retirar o elétron também aumenta. Vemos então que em um período as menores energias de ionização são encontradas para os elementos do grupo 1 e as maiores para os elementos do grupo 18. Ao se observar essa tendência dentro de uma família, vemos que, com o aumento no número do período, essa energia diminui. Isso se deve ao fato de que, quanto mais avançada a distribuição eletrônica, maior é a energia do subnível. Então, no caso do bário, cuja configuração eletrônica termina em 6s2, o elétron mais externo possui energia maior do que o do cálcio, que tem seu subnível mais externo no subnível 4s2. E isso leva a ser necessária menos energia para retirar esse elétron no bário em relação ao cálcio, que tem esse elétron bem mais atraído. Uma outra maneira de se explicar como bário e cálcio diferem em relação à energia de ionização é trabalhar com a ideia do raio atômico. Como o bário tem um raio atômico maior, o elétron mais externo está mais distante do núcleo, e como a força é inversamente proporcional ao quadrado da distância, isso significa que, aumentando a distância, tem-se menor força de atração, a interação é mais fraca e, consequentemente, precisa-se de menos energia para retirar esse elétron. E isso também é válido para outras famílias, como mostrado para o grupo 17. Nesse slide, pode-se ver de maneira mais completa essas tendências, onde,
Um dado período tem a energia de ionização aumentando, porém, à medida que o número do período aumenta, todas as energias de ionização diminuem em relação às mesmas famílias no período anterior. Também é possível observar que, em intervalos regulares, ocorre uma inversão com um elemento de menor número atômico possuindo uma energia maior do que o elemento seguinte para ser ionizado. Um desses casos é o do berílio e do boro, mas também vale para situações análogas. A energia de ionização observada para o berílio é maior do que aquela que é observada para o boro. Para se entender isso, devemos observar o preenchimento dos orbitais antes e depois da ionização. Para realizar a ionização, é necessária uma quantidade de energia que está sendo representada pela seta clara. E, teoricamente, a energia de ionização do boro seria maior do que a energia de ionização do berílio. Mas quando o berílio perde um elétron, ele deixa de ter o subnível completo para ter o subnível semi-preenchido, que é uma situação menos estável. E essa perda de estabilidade causa um ligeiro aumento na quantidade de energia observada, mostrada pela seta escura. E a energia total observada é a energia de ionização do elemento, que é a soma das duas, representada em preto. Já para o boro, antes da ionização, ele possui um subnível P instável, com apenas um elétron. Ao perder esse elétron, essa instabilidade do subnível também é perdida. E o íon resultante tem sua configuração eletrônica terminando com um subnível S completo, que é uma situação estável em relação à anterior. E assim, mesmo que o processo de ionização gaste mais energia, essa estabilização dos elétrons libera um pouco de energia de volta, mostrada pela seta escura, fazendo com que a energia observada seja não só menor do que a energia que foi gasta, mas também menor do que a do berílio, como mostrado nessa seta preta no esquema do boro. No caso de nitrogênio e oxigênio, pode-se ver o mesmo acontecendo. Quando o nitrogênio perde um elétron, ele perde também a estabilidade da configuração P3, fazendo com que seja observada uma energia mais alta. E no caso do oxigênio, ao perder um elétron, ele adquire a configuração P3, que é mais estável do que a configuração P4, liberando energia o suficiente para ter a energia de ionização observada menor do que a do nitrogênio. Se um átomo tem mais de um elétron, ele pode perder mais de um elétron. E cada energia de ionização será diferente das anteriores, já que a cada elétron perdido, reduz-se a força de repulsão entre eles, o que leva a um menor raio iônico. E quanto menor for o raio, maior a força de atração, que leva a mais energia sendo necessária para retirar um elétron. Assim, a primeira energia de ionização seria a perda do primeiro elétron e teria um valor menor do que a segunda energia de ionização, que seria a perda do segundo elétron, e assim sucessivamente. Para cada um dos elementos listados no gráfico, pode-se ver que, a cada elétron retirado, a energia de ionização aumenta. Uma outra coisa que pode ser observada no mesmo gráfico é que, aumentando a escala do eixo Y, algumas energias de ionização são muito maiores do que as anteriores. A causa disso é que, ao se perder elétrons, alguma hora chega-se a uma configuração equivalente a um gás nobre. E como gases nobres são estáveis, devido a, em geral, possuírem o subnível P completo, sair dessa configuração, que é estável, para uma outra configuração instável requer uma energia muito mais alta do que as energias anteriores. Para o sódio, que possui apenas um elétron na última camada, perder um elétron faz com que ele fique com essa configuração de gás nobre. Então, perder o segundo elétron requer uma energia muito mais alta do que o primeiro. Para o magnésio, que possui dois elétrons na última camada, a configuração de gás nobre é atingida ao se perder dois elétrons. Então, a energia de ionização para a terceira ionização será muito mais alta do que a da segunda. Para o alumínio, a configuração de gás nobre é atingida ao se perder três elétrons. Então, a energia de ionização, que será muito maior do que as outras, será a quarta. E esse raciocínio vale para os demais elementos. A afinidade eletrônica é a energia liberada quando um átomo isolado no estado gasoso recebe um elétron e torna-se um ânion. Como a liberação de energia se dá pela criação de uma força de interação
de um elétron que está fora do átomo e o núcleo, com eles possuindo cargas opostas, a definição falar em energia liberada não é incomum. Quanto maior a força de atração, que é proporcional à carga nuclear efetiva, que está no gráfico laranja, maior será a força de interação e, consequentemente, maior a energia liberada. Porém, ao se observar o segundo período, o que se observa é que essa tendência de linearidade não é tão visível assim. Por que isso acontece? Pelo mesmo motivo que já foi visto na energia de ionização. Elementos com configuração eletrônica estável ou relativamente estável, como o berílio que termina em S2, portanto tem um subnível completamente preenchido, ou o nitrogênio que termina em P3 e, portanto, tem um subnível completamente semi-preenchido, ou o neônio, que possui uma configuração eletrônica terminando em P6 e, portanto, um subnível completamente preenchido, quando é ganho um elétron, essa estabilidade desses três elementos é perdida. E, consequentemente, vê-se que em alguns casos o elemento praticamente não libera energia ou, ao contrário, precisa receber energia para que tenha o recebimento desse elétron. E assim, existem energias de ionização nulas ou negativas para esses três elementos. Dessa maneira, ao contrário da energia de ionização, a maior afinidade eletrônica é observada no grupo 17 e não no grupo 18. Uma dessas situações pode ser observada no slide, onde, no caso do lítio, ele libera energia por receber o elétron e por se estabilizar com o subnível S2. Já para o berílio, ele recebe o elétron no orbital P, que possui energia mais alta do que o orbital S, e fica apenas com o elétron, estando instável, o que leva a toda a energia que foi liberada ao receber o elétron ser gasta para ficar com a nova configuração. Isso também vale para carbono e nitrogênio, onde o carbono, ao receber um elétron, atinge a configuração P3, com todos os orbitais do subnível P com um elétron, ficando relativamente estável e liberando uma energia extra, enquanto o nitrogênio perde a configuração P3 e isso causa uma desestabilização ao ponto que ele precisa receber mais energia do que seria liberada, possuindo dessa forma uma afinidade eletrônica negativa. No gráfico, é possível observar a variação das afinidades eletrônicas na tabela periódica. A tendência de diminuição em uma família existe, mas é menos nítida, e o aumento no período existe, mas sempre com as inversões ocorrendo nas configurações que envolvem S2, P3 ou P6.